Bem-vindos a mais um ConucCast e hoje nós temos uma temporada diferente, digamos assim. Temos episódios com várias nutricionistas que, além da prática clínica, e cada um tem sua vivência super especial, elas também teve uma presença muito importante no congresso. Algumas estiveram presentes em todas as edições e outras em algumas edições específicas. E hoje estamos aqui com Rebeca Correia, que é nutricionista. Rebeca, além de viver a parte clínica da nutrição, o consultório, com atendimento principalmente com foco em nutrição esportiva, Rebeca ela também parte esse universo da nutrição de One. E muita gente vive esse universo de consultorias também. E eu tô super curiosa para saber como é que ela concilia todo esse processo. Mas antes de fazer as perguntas, que eu já tô aqui nervosa para perguntar várias curiosidades que a gente quer saber de como é essa vivência na prática, tanto da prática da nutrição, quanto do universo aí da nutrição em One. Eu vou convidar a minha parceira, minha âncora, junto comigo aqui, Andréa Schumacher. Obrigada mais uma vez aqui, hein? Tô bem feliz. Mais uma vez estamos aqui fazendo perguntas importantes e trazendo conteúdo de valor para você, nutricionista, estudante de nutrição que está aí do outro lado, porque a proposta do ConucCast é exatamente essa, trazer um conteúdo de valor para que você possa aprender junto com a gente sobre a nutrição, sobre a vivência desses nutricionistas, cada um tem suas particularidades e a gente continua aprendendo e trazendo aqui conteúdo para vocês. Vamos lá. Rebeca, me conte, acho que a primeira coisa que a gente está curiosa para querer saber é como é dividir essa vida de nutricionista, clínica de consultório e atuar na parte de nutrição em One, em consultoria. Como é essa vivência? Me conte um pouquinho do seu dia a dia, que a gente quer saber. Então, eu queria agradecer, primeiramente pelo convite, muito especial participar desse momento com vocês. E assim, é desafiador, de fato, porque quando a gente entra na faculdade de nutrição, o primeiro pensamento é ir para a parte clínica, de fato, ter o seu consultório, mas não querendo convencer vocês que unidade de alimentação, apesar de ser um desafio, é uma delícia. A gente consegue conciliar, basta organizar, tá? Separar os dias de atendimento, os dias que você vai estar na unidade, fazendo ali seu manual, ficha técnica, com a galera ali, com sua equipe na cozinha, fazendo os treinamentos. Mas, enfim, há possibilidades, A nutrição, ela é rica, ampla. E a gente precisa explorar esse universo. Maravilha. O que a gente queria saber, Bia? Como é que você se organiza, nessa rotina aí. Durante o seu dia, você consegue dividir aí a sua rotina entre essas duas áreas? Bom, como responsável técnica, você tem uma carga horária a cumprir dentro das unidades. E aí eu consigo conciliar da seguinte forma. Todos os dias, de segunda a quinta-feira, entre 8 e 12 horas eu vou ali, faço treinamento, verifico as unidades, vejo como estão as coisas. E à tarde faço os meus atendimentos. E sexta-feira eu faço atendimento de manhã e de tarde. Maravilha. Perfeito. Correria. E me conte, dentro da parte do atendimento, qual é o universo que você mais atinge? Você falou um pouquinho que é sobre a nutrição esportiva. Como é essa vivência dentro do consultório, os pacientes, quem geralmente procura, qual área? A gente fica muito curioso, e o estudante principalmente, sobre essa questão do nicho. Então, você escolheu, quando você começou a atuar na sua prática, o nicho que você queria seguir dentro da nutrição, ou os caminhos foram acontecendo e você parou nesse universo da nutrição esportiva? Me conte um pouquinho assim, como foi? Então, Bia, eu sempre curti muito o movimento, Sempre gostei de atividade física. E aí, pensando nisso, eu fiz a pós-graduação em Bodybuilding Coach. Essa pós-graduação, ela é muito diferente porque a gente consegue lidar com estratégias nutricionais com atletas de fisiculturismo, mas também para pacientes, que curtem ali o lifestyle, gostam dessa dinâmica, desse manejo diferente. Em falar nessa questão de fisiculturismo, de subir ao palco, tá muito em alta esse assunto agora, é surreal. Eu fui em São Paulo pro evento recentemente que aconteceu, e lá acontece esses... como chama? Não é um evento, é a competição. A competição, quando os atletas sobem no palco. E é muito interessante ver como existe um impacto muito grande da nutrição dentro da vida desses atletas. Eu, inclusive, entrevistei, postamos no Conuc também uma entrevista que a gente fez. Foi Gabi, se eu não me engano, a atleta que a gente entrevistou, que foi da categoria Wellness,
Não é isso? Me corrija se eu estiver errado, não é isso? E quando a gente entrevistou Gabi, ela falou que 70% dos resultados que ela tem do corpo que ela conseguiu chegar, né, do shape que ela conseguiu alcançar, foi muito por conta da nutrição, do que necessariamente do treino, da musculação. A gente sabe também que dentro desse universo é muito comum acontecer um suporte aí medicamentoso, digamos assim. Então, é muito comum e é aceitado, né? Não é nada que não é um tabu. Então, já se espera que em algumas categorias especificamente já existam algumas pessoas que tomem o suco. Como é que chamam o nome mais técnico? Essa nutri tá retada hoje. Suco. Pode falar? Pode. O suco anabolizante. Isso, eu tô tentando lembrar o nome, Rebeca salvou aqui. Então, é isso que a gente fala abertamente sobre isso, com a questão do atleta, porque existem essas categorias que já se espera que utilize. E tranquilo, a gente não tá aqui para questionar ou julgar nada, é uma realidade do público. E ela comentou comigo que mesmo assim, 70% dos resultados que ela teve foi com a nutrição. Como é essa sua vivência dentro do consultório, com os atletas? O que é que você percebe, o impacto da nutrição? Como é que você consegue ajudar eles para atingir o objetivo deles? Como é isso? Então, Bia, eu costumo falar que a nutrição, né, o corpo que você busca, ele não depende somente da dieta e do treino. Existe aí toda uma questão do sono perfeito, a quantidade de água que você precisa, suplementação, os ergogênicos, se houver necessidade. E aí existe um parêntese, a gente trabalha com endocrinologista, tá? Nós não podemos prescrever suco. Não, exatamente. Não estou nem incentivando, mas apenas comentando a realidade do que a gente se vê. De um paciente que já chega muitas vezes com essa prescrição do médico que orientou, e principalmente o endócrino que orientou a questão do suporte, né? Do anabolizante, enfim, dos hormônios em geral. Mas é importante a gente levar em consideração que quando a gente faz uma prescrição, isso conta. Isso conta. O valor de proteína, gente, ele fica diferente, né? A gente costuma pensar em 2 gramas por quilo de peso. Para quem faz uso de ergogênico, vou chamar ergogênico para ficar mais bonitinho. Recursos ergogênicos. Recursos ergogênicos. Para quem faz uso, essa taxa, ela varia, né? Entre 2,5 e 3 gramas. Por quê? Entende-se que quem faz o uso possui receptores mais, digamos que abertos para receber esse aporte. E assim, Bia, é um desafio, porque a gente lida ali com estratégias de ciclo de carboidrato, às vezes uma cetogênica, a gente mexe muito no manejo da água e o sódio, e trabalhar pensando sempre nas semanas que faltam para o campeonato. E a nutrição, ela entra como base. Os ergogênicos, eles vão ser ali cereja de bolo para quem precisa. Algumas categorias nem precisam, inclusive, utilizar, né? Se a pessoa não quiser, já tem uma genética bacana. A biquíni, por exemplo, que é mais slim, dá para ir tranquilamente sem usar nada. Perfeito. E outra dúvida, inclusive, sobre essa questão desse universo, a gente tem, inclusive, uma palestra esse ano com o Dudu Halushi, né? Que ele é dentro dessa área esportiva. Meu professor. Seu professor! Foi meu professor. Ai, que maravilha. E aí, como é que vai ser a expectativa da palestra? E você vai se falar... Me conta, porque você já participou de outras edições também. Eu queria entender aí como é que foi essa questão de aplicar na sua prática. Se você teve algum insight que você aprendeu no evento, que você conseguiu aplicar. Como é essa prática aí, a teoria e a aplicação na prática? Então, sobre a palestra de Dudu. Primeiro, gente, não percam com o Nuke. Vai estar sensacional. E Dudu, ele foi meu professor ali no período de pós-graduação, né, em Bodybuilding Coach. Ele tem muito conhecimento a passar, muita coisa boa. E o tema que ele traz, né, Bia, nesse Conuque vai ser muito importante. As edições anteriores, né, tem uma coisinha assim aqui para mostrar para vocês. Uma relíquia. Gente do céu! Meu Deus, a primeira edição. Isso é a relíquia. Gente, nem eu não tenho. Olha eu acho que eu tenho, viu? Tem bastante coisa. Eu acho que eu tenho um desse aí. Então, a primeira edição do Conuque 2022, 8 e 9 de setembro de 2022. Eu lembro que duas coisas me marcaram muito. Bia falou sobre empreendedorismo, né, nesse Conuque.
e ela trouxe uma perspectiva de que, de fato, nós somos empresa. Só que isso não é ensinado na faculdade. E naquela época eu já tinha CNPJ, eu já tinha meus contratos, eu já estava na clínica, estava tudo bem, mas ainda assim eu me via em alguns momentos partilhando de situações que a gente precisa entender que é até aqui, né? Vou dar exemplo. Às vezes eu excedia meu horário de atendimento e respondia ao WhatsApp de madrugada, enquanto eu estava acordada, as dúvidas. E a gente precisa entender que, quanto empresa também, nós temos horário de começar e de terminar, né? Até para preservar nossa saúde mental, que é um tema aí que está em alta. E o outro ponto que me chamou muito a atenção nesse CONUC, né, que eu trouxe assim para o coração da minha carreira profissional, é o lidar com o paciente de uma maneira que os profissionais estão aí, todo mundo tem muito conhecimento a dar. Só que o paciente, ele se liga a você através do seu lifestyle, a maneira com que você se comunica, como você trata ele dentro do consultório. E nesse CONUC, em 2022, né, vocês falaram muito sobre isso, do trazer para perto, o jeito de comunicar, a atenção, desde a recepção, desde a entrada no consultório, até ali o final da consulta. E eu já tinha muito do carisma com o paciente, de abrir a porta, de conversar, de entrar com um sorrisão. E isso ficou ainda mais latente no meu coração. Marcou demais. Ai, que linda, meu, Rebeca, que linda. E B, você estava na primeira edição, que foi um desafio muito grande pra gente. Porque eu até comentei isso durante a palestra. Como foi difícil, não só o meu momento pessoal, e aí eu falo... eu, enquanto idealizadora do evento, eu queria muito que aquele evento acontecesse, mas eu estava num momento muito, não diria difícil, mas um momento com muitas questões dentro da minha vida. Eu estava com meu filho recém-nascido. Vulnerável. Vulnerável. E o meu mais novo, ele estava bem pequenininho, bem bebezinho. O meu mais velho já estava maiorzinho, mas ainda assim uma idade pequena, não? Pequeno, ainda existem muitas demandas. E quando o evento aconteceu, eu me senti tão feliz a gente conseguir fazer aquela entrega desde a primeira edição, firme e forte, pra gente conseguir fazer a entrega. E foi uma missão mesmo. E colhendo esses feedbacks, as pessoas chegando pra gente, dando esses feedbacks mesmo de como elas se sentiram, de como foi bacana pra elas, ou como elas aplicaram aquilo na vida delas, não só na vida profissional, mas até mesmo a forma como você lida com sua vida, pessoal. Tudo muda. Às vezes é um insight ali, uma palavra de um palestrante, algo que muda a chavinha. E aquilo me deixou, assim, revigorada pra gente melhorar. Funciona demais, né? Que funciona demais. Porque como tudo na vida, a gente começa e nunca começa perfeito. A gente começa do jeito que dá e vai aprendendo ali na prática. E foi assim também pra gente, na produção do evento, primeira edição. A gente aprendeu muito com as pessoas que estavam lá, com os feedbacks que a gente colheu. E evoluindo, graças a Deus a gente evoluiu, estamos num espaço ainda maior, entregando uma experiência muito melhor, e esse ano vai ser incrível. Obrigada, de verdade, eu fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Tava querendo perguntar. Então, na verdade, eu ia fazer 2 perguntas aqui que a Rebeca acabou respondendo, né? Que foi sobre o CONUC mesmo. Sobre os conteúdos, assim, teve algum conteúdo, alguma palestra específica, você falou de Dudu. Não sei se pode ter sido essa ou outra, mas que te marcou, assim, que você levou realmente para sua prática? Acredito que todas, né? A gente vai tirando ali, porque assim, conselho, vou trazer um ponto. Como estudante, falo com quem? Qual câmera é essa, né? Gente, participem de todos os congressos possíveis. Verdade. Né? E principalmente valorize o que está aqui, o que está perto, o que está fácil, mais fácil para você. Por quê? No terceiro semestre da faculdade, eu comecei a viajar para os congressos, porque aqui não tinha tantos. Então, eu juntava dinheiro ali para pagar o ingresso do evento, a passagem, hospedagem, alimentação. Então, era muito duro, né? Porque a gente tem um investimento com a faculdade e as outras questões que envolvem esse período, e ainda tem essa despesa, que na verdade é um investimento. E aproveitem que a gente tem perto, né? Tá fácil. É aqui. O CONUC veio também coisa incrível, né? Nossa missão era essa. Assim como você, quando eu era estudante, eu fui no meu primeiro semestre
participar de eventos, e aquilo ali mudou completamente a forma como eu enxergava a profissão. Eu ficava muito limitada à faculdade, e que bom que eu tive esse insight logo no início da graduação. Mudou tanto que eu me senti diferente enquanto até os colegas. Eu percebi que os colegas que não iam participar de eventos, e não só congressos grandes, mas também alguns cursos, ou que se disponibilizar. O que acontecia para mim, eu estava indo da área de nutrição. E isso mudou muito, não só a forma como eu enxergo a nutrição, mas a minha prática. Quando eu me formei, eu já tive paciente, eu já pude aplicar na prática, eu estava me sentindo mais segura, eu tinha conteúdo ali prático para poder agregar na vida das pessoas que talvez eu não tivesse se eu tivesse apenas me limitado à faculdade. Então, quando a gente trouxe isso para cá, era exatamente pensando nisso, exatamente como você falou, Rebeca. Eu tinha que ir para São Paulo. Quantos amigos meus podiam ir para São Paulo? Eu falo São Paulo porque é o epicentro, né? Onde ainda acontece. E quantos amigos meus podiam ir para São Paulo? Na época, eu tinha que me desdobrar em mil, juntar dinheiro, às vezes, de um ano para o outro, para conseguir pagar passagem, hospedagem, o ticket do evento, que são eventos mais caros que acontecem em São Paulo, é a realidade de nutrição. São eventos muito bons, mas existe um investimento muito alto. E o que a gente percebe? O público daqui, o nutricionista daqui, da região do Nordeste, principalmente daqui da Bahia, geralmente ou ele vai uma só vez para São Paulo, porque é um investimento muito alto enquanto estudante, ou ele nunca vai. E aí a galera daqui fica sem esse conteúdo, não tem acesso. Por isso que a gente às vezes não consegue cobrar o justo, cobrar o que a gente aprendeu ali na faculdade, o investimento na profissão, porque a gente fica desatualizado, porque De todo o congresso, né? Porque isso atrás, assim, de um congresso é um trabalho surreal, né? Então... E bom, né? Você se torna, enquanto estudante, a gente precisa plantar em solo fértil. Solo fértil é conhecimento, é algo que ninguém vai te tirar, né? E a proporção que você acumula a bagagem ali dos estudos, dos artigos, dos congressos, você coloca em prática dentro do consultório com a facilidade absurda. E respondendo à pergunta de Andréa, né? Tudo que eu absorvi no CONUC foi, assim, detalhes que dentro do consultório faz muita diferença. É uma palavra de materno, e aí você tem uma paciente que está ali no período gestacional, é uma palavra de uma empresa que tem um soft para Nutri, e aí você já olha, poxa, aqui é uma possibilidade de incluir um material de apoio para o meu paciente. Você vai fazendo esses links, só que para ter acesso a essa chave, você precisa estar nos lugares certos. E uma coisa que faz muita diferença nesses eventos é o network. Conhecer pessoas, conversar, pessoas da sua própria profissão. Gente, a gente não está aqui para disputar quem é o melhor nutricionista, eu sou o bambambam da área, fulano. Não é nada disso. O paciente ele vai se identificar com você por quem você é, não necessariamente por quantas pós-graduações você tem. Não que isso seja ruim, é muito bom estudar. Mas tem espaço para todo mundo e a nutrição é maravilhosa, só cresce. Perfeita. Perfeita, arrasou. E, inclusive, sobre essa questão, as primeiras pessoas que me indicaram paciente foram meus colegas dentro da faculdade. Então, é importante você falar isso, essa questão do network, porque existe uma competição velada ali que não existe na prática. Na prática, seus colegas, aqueles que formaram com você ou que te conhecem, vão ser as pessoas que vão indicar, porque às vezes ele não atende aquela demanda dentro do consultório. E eu, por exemplo, quando eu me formei, eu só atendia materno infantil. Então, os colegas que recebiam, ou gestantes, eles não estavam talvez aptos ali a atender aquele tipo de público. Ele já ligava, Bia, tem disposição, você tem disponibilidade na agenda, você pode atender, tal horário, tal dia, vou mandar para vocês paciente. Então, exatamente aqueles colegas que você estudou, ou as pessoas que você fez no network dentro de um evento, que vão trazer os pacientes também para você. Não só a divulgação na rede social, não só as pós-graduações, os cursos, mas também aquelas pessoas que você conhece. O network é essencial. Beca, quero te agradecer por estar aqui com a gente nesse momento. Eu agradeço. Eu estou emocionada até agora. Foi muito legal, de verdade, a gente conversar e saber comigo um pouco mais como é a sua vida, essa correria da nutrição, dividir aí esse universo, que é muito comum. Os nutris é muito comum as pessoas trabalharem com amplo, consultoria e fazer também o consultório. Como você disse, dá para conciliar. E é mesmo legal como você conseguir aí essas duas grandes áreas, né? São demandas bem diferentes. Basta.
Muito obrigada, Jasmine. Eu que agradeço. Estar aqui com a gente, tá bom? Foi incrível, incrível. E eu quero que todo mundo, né, participe aí desse CONUC, porque eu vou puxar a sardinha para minha área, né? O esporte vão ter palestras muito interessantes aí para a gente colocar tudo que a gente aprendeu em prática no consultório. Então, vamos se ver. Valeu.